Muito bem, muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Ana Paula, mais uma vez. Boa noite, Regina. Pessoal, entra aos pouquinhos aí no Zoom, mas também a gente está começando a nossa transmissão pelo Facebook, pela página da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Diadema. Eu estou acessando aqui a página justamente para poder também copiar aqui o link, tá ok? Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Muito bem, deixa eu aqui copiar o link. Ok, deixa eu ver aqui. Muito bom, para poder compartilhar aqui nos grupos. Muito boa noite a todos vocês. Você que está entrando aí no Face, muito obrigado aí pela sua presença, ok? E também, se você quiser compartilhar este estudo, compartilhe aí com seus amigos aí do Facebook, para que outras pessoas também possam acompanhar a gente, tá ok? Vai ser um prazer. Esse é um tema muito interessante, muito importante. Jesus e a Igreja. É uma série de estudos da Bíblia. Jesus, o restaurador da vida, ok? Então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, Regina, tudo bem, Regina? Se tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, pode me interromper, tá ok? Não tem problema nenhum. É só abrir o áudio e falar. E a gente para responder a pergunta, tá ok? Se porventura você que está aí também no Facebook tiver alguma pergunta também, por favor, pode fazer a pergunta e dentro do possível eu vou estar aqui respondendo, tá ok? Flávia Sodré, tudo bem? Boa noite para você, Flávia. Obrigado aí pela sua presença aí com a gente, tá bom? A Emília Marques também, a Deusa Moreira, tá bom? A Lurdinha Andrade, tudo bem, irmã Lurdinha? Um abraço também. Vocês são muito bem-vindos aqui no estudo desta noite, tá ok? Muito bom. Deixa aqui compartilhar a tela com vocês, ok? Deixa aqui compartilhar a tela e nós vamos iniciar aqui o nosso estudo desta noite, tá bom? Então vamos lá. Daqui a pouquinho o pastor Luiz Gonçalves, que é o meu parceiro aqui de classe bíblica, olha só, eu estou bem acompanhado, né? Daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha. Ana Paula, é verdade, você vai ver. Daqui a pouquinho pois é. Daqui a pouquinho, logo no início, ele vai dar uma palavrinha também, tá ok? Então, vamos começar então aqui. Jesus, o restaurador da vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a igreja, tá ok? Então, esse é um tema importante, com certeza vão surgir algumas dúvidas. Então, preste atenção agora no recadinho que o pastor Luiz Gonçalves tem para você, tá bom? Fica aí conectado com a gente, tá bom? Do pastor Luiz, a Márcia também, obrigado aí pela presença, ok? Márcio Soares, Maria Leal, Meire Vasconcelos, tudo bem, Meire? Um grande abraço, saudades, um abraço aí para o meu povo da Igreja do Jardim Tinga, tá bom? Um abraço para vocês. A Leila também, obrigado aí, boa noite. A Tatiana Fontes, sejam muito bem-vindos, tá bom? Ok? Vamos começar então? Olha o recado aí, para introduzir o recado do pastor Luiz Gonçalves, tá ok? Vamos lá? Olha só, antes disso, antes do pastor Luiz Gonçalves, apenas uma introduçãozinha aqui, importante, importante. Vamos lá, olha só. Na Bíblia, a igreja, ela é chamada de o corpo de Cristo, ok? O corpo de Cristo. Interessante que, como diz o texto aqui, nunca o planeta Terra teve tantos habitantes como agora, mais de 7 bilhões de habitantes, porém, cada vez mais as pessoas se encontram solitárias,
A gente vive na era da comunicação, tudo é mais rápido, tudo parece que é mais simplificado. Nós conversamos com pessoas do outro lado do mundo através de um celular, mas muitas e muitas e muitas pessoas ainda se encontram solitárias, né? Então, tudo parece mais projetado para a vida individual. As moradias são pequenas, os veículos são compactos e as famílias têm diminuído cada vez mais. Já parou para pensar nisso? Só que Deus, na sua infinita sabedoria, ele cria a igreja. A igreja foi idealizada por Deus como para ser uma comunidade. Uma comunidade onde as pessoas são pecadoras, tá certo? Todo mundo é pecador na igreja, todos têm falhas. Você que frequenta a igreja, você, ao olhar para outras pessoas, em algum momento você vai se decepcionar. Isso é fatal. Mas a igreja é composta de pessoas também como você e eu, porque também nós somos pecadores. Também nós somos falhos, né? Muitas vezes, tem pessoas que saem da igreja e dizem assim, não, na igreja tem um bando de hipócritas, na igreja tem um bando, bando de pecadores, mas você é o quê? Então, se você um dia encontrar uma igreja onde não existam pecadores, não vai lá, porque você é um pecador e você vai manchar essa igreja. Tá entendendo? Então, presta atenção. Interessante que apesar disso, Edmilson está conectando com a gente aí. Apesar disso, não existe cristianismo individualista. Quando nós vemos a igreja na Bíblia, é um corpo, é composta de várias pessoas. Sabe por quê? Olha só, deixa eu terminar de ler isso daqui. Olha só, o cristianismo é para ser vivido em comunidade. Longe da comunidade, a fé se enfraquece e se apaga como uma brasa longe da fogueira. Então, nós vamos entender agora qual é o plano de Deus para a igreja. Então, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Você que está aqui no Zoom com a gente e você que também está com a gente aí no Face. Alexandre, boa noite. Leila Marcelino, boa noite. Marcos Antônio, boa noite também. Tatiana Fontes. Ok, Tatiana, muito obrigado. Vou avisar a Ellen, tá bom? Pode deixar, vou dar aqui esse recado para ela, tá bom, Tatiana? Muito obrigado, tá ok? Ela vai ficar muito feliz. Então, olha só, existe hoje uma onda que tem crescido no mundo, inclusive aqui no Brasil. Uma última pesquisa que foi feita mostra que 4 milhões de pessoas no Brasil que se dizem cristãs ou evangélicas, elas não querem mais ir em nenhuma igreja, não querem frequentar igreja. São os chamados, isso é um nome novo, né, tá? São os chamados desigrejados. Por incrível que pareça. São pessoas que muitas vezes estão decepcionadas com a igreja, não creem mais na instituição igreja e entendem que podem desenvolver a sua espiritualidade apenas nas suas casas ou em pequenos grupos e não precisam mais de igreja. São os chamados desigrejados, eles não são apostatados. Não, mas são chamados desigrejados. Tá? Então, mas nós vamos ver que isso não faz parte do plano de Deus. Não faz parte do plano de Deus. Ok? Certo? Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela de novo. E agora sim, nós vamos ouvir o que o pastor Luiz Gonçalves tem para a gente. Tá ok? Vamos lá? Então vamos lá. Olá, tudo bem? Chega mais perto. É o seguinte, nós estamos hoje num tema maravilhoso da nossa série de estudos bíblicos e eu tenho certeza que esse Jesus, o restaurador da vida, e tem restaurado a sua e a minha vida também. É ou não é verdade? Com certeza é verdade. Já estamos no tema de número 12 e tenho certeza absoluta, a mensagem de hoje vai mexer com você e vai encher o seu coração de esperança e também de paz. Mas nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida eu tenho uma história muito impressionante para te contar. Oremos.
Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, em que vamos ter um estudo bíblico, uma classe bíblica, um pequeno grupo, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um de nós. Abençoa a pessoa que está fazendo o curso bíblico, os professores que ensinam a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já estamos preparados para dar início a esse tema maravilhoso, mas antes eu quero só lembrar você que ao seu lado tem um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica com a qual nós fazemos uma dupla missionária para juntos estudarmos a Bíblia e aprendermos juntos e tirarmos dúvidas e crescermos na fé. Olha só, a história que eu vou contar para você hoje aconteceu numa pequena cidade chamada Omaha, que fica no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ali tem uma cidadezinha chamada Boys Town, que é a cidade dos meninos. E essa foi fundada por um padre. E esse padre não somente fez toda a fundação ali, mas apresenta pra gente uma história impressionante. Se você for a essa cidade, você vai ver a história resumida numa estátua. Logo na entrada da cidade vai ter duas estátuas, na verdade, mas uma estátua apresenta dois meninos. E um desses meninos aparece com um sorriso de orelha a orelha e levando nas costas outro menino. Olha, a estátua resume a história. Então, um menino sorridente levando outro menino nas costas. Aí, o padre perguntou para o menino mais velho: você não se cansa de carregar assim o seu companheiro? Você não se cansa, você fica sorrindo, levando o outro nas costas? Me conta. E o menino falou assim: não. A resposta foi simplesmente não. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Uau! Impressionante, né? Ele não é pesado. Ele é o meu irmão. Aí está a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. O amor expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações de caridade. Quando a gente ama a Deus e ama o próximo, a gente vai olhar sempre para o próximo como nosso irmão. E se cada um estender a mão para o outro, para um ajudar o outro, as coisas serão bem melhores. A vida será mais leve. E nós todos seremos muito mais abençoados. Junto com o garoto da cidade dos meninos, digamos sempre no nosso coração e também ao nosso semelhante: ele não é pesado, ele é meu irmão. Sim, você que está assistindo e participando dessa classe, ou desse pequeno grupo, ou desse estudo, você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Preparemos-nos para vivermos juntos para sempre no reino dos céus. Agora você continua com o estudo bíblico, com o seu professor, sua professora, e daqui a pouco eu volto com você. Muito bem, queridos. Vamos lá aqui. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Estou aqui de volta, tá ok? Então vamos lá. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da igreja, a importância da comunidade, da importância de você pertencer à igreja e algumas características desta igreja da Bíblia, ok? Tá certo? Uma boa noite aqui para Neila. Tudo bem, Neila? Um abraço para você. Irmã Lucielma também. Tudo bem, irmã Lucielma? Um abraço aí para o nosso povo da Vila Guaraciaba. Professor Amarildo Silva, grande amigo. Boa noite também. Obrigado porque vocês estão aí com a gente. A Lu Mendes, muito obrigado pela presença de vocês, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo básico, tá? Quem fundou a igreja? Então, olha só que interessante. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus.
Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma interpretação muito equivocada desse texto, porque algumas pessoas, muitas pessoas, e especialmente, isso eu falo com todo respeito, tá bom? Isso faz parte de teologia, não é crítica. A Igreja Católica entende que a Igreja, por causa deste texto, a Igreja Católica, a Igreja, ela foi fundada sobre Pedro. Pedro é o fundamento da Igreja, tanto é que a tradição diz, a tradição católica diz, que Pedro, ele foi o primeiro Papa, ok? Só que, biblicamente falando, isso não tem fundamento nenhum. Nós vamos ver que o fundamento da igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Cristo, não é Pedro. Tanto é que, interessante, quando Jesus ele fala assim, pois também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro aqui, em grego, Pedro significa uma pedra movediça, uma pedra escorregadia, onde você não tem firmeza nela. Quando Jesus ele faz esse jogo de palavras, é justamente para mostrar o seguinte, que na realidade ele, Cristo, é a pedra. Porque essa palavra pedra, olha só, tu és Pedro, ou seja, uma pedra movediça, escorregadia. E sobre esta palavra aqui, esta pedra, a segunda, aqui a palavra pedra, é uma outra palavra em grego. É uma outra palavra em grego, que significa pedra firme, pedra que dá sustentação, é uma pedra inamovível, é uma pedra de estabilidade. Então Jesus diz o seguinte, tu és Pedro, pedra movediça, escorregadia, mas sobre esta pedra, Jesus estava se referindo a ele mesmo. Sobre esta pedra, que era Cristo, edificarei a minha igreja. Percebe? Tá certo? A Bíblia diz que Cristo é a rocha, Cristo é a pedra, Cristo é a pedra angular da igreja. Está na Bíblia isso, tá bom? Então, quem fundou a igreja? Não foi a ideia de seres humanos, não foi a ideia da igreja adventista, não foi a ideia da igreja católica. Quem fundou a igreja foi o próprio Cristo. Igreja é ideia de Deus. Igreja, comunidade, é ideia do Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Então, ele fundou a igreja. A igreja é ideia de Deus. Olha só que interessante. Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ou seja, quando nós pertencemos à igreja, nós fazemos parte da família de Deus. Você faz parte de uma família. A igreja, ela não foi fundamentada em cima de tradição, em cima de achismos, mas ela foi fundamentada sobre Jesus Cristo. Olha só, tem uma terceira pergunta. Para que Deus escolheu o seu povo? Olha só que interessante. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escuta aqui, eu vou interromper um pouquinho aqui. Então, olha só, Deus, ele funda a igreja, ele forma a igreja, tá certo? Para que esta comunidade de salvos pela graça, pessoas que foram salvas pela graça de Cristo, porque a igreja é isso, tá certo? Na Bíblia, muitas vezes, eu estou com a minha Bíblia aqui, muitas vezes, por exemplo, Paulo, ele se dirige aos membros da igreja como sendo santos. Mas a palavra santos não significa impecabilidade. Pessoas que não pecam. Muito pelo contrário. Todos nós somos pecadores, na verdade. Todos nós pecamos, temos tendência ao pecado, somos falhos. Mas quando Paulo ele chama as pessoas que são membros da igreja de santos,
Foram pessoas que, pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, foram separados por Ele. Separados. Para viver uma nova vida. Para ter novos propósitos. E como nós lemos no texto aqui, nós fomos chamados, nós somos povo adquirido, propriedade santa de Deus, exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, na Bíblia, só existem dois tipos de pessoas: os mortos e os vivos. É isso mesmo. Vou repetir. Na Bíblia, só existem dois tipos de pessoas: os mortos e os vivos. Quem são os mortos? Aquelas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Estão mortas. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode brincar, você pode... Mas se você estiver longe de Jesus, você é uma pessoa morta. E quem é pessoa viva? É aquela que tem Cristo em sua vida, é aquela que serve a Deus. Tá certo? Então, olha só. Então, esta pessoa viva, ela pertence à comunidade dos santos, ela pertence à igreja. Como eu li a princípio, não existe, biblicamente falando, igreja. A palavra igreja na Bíblia sempre está atrelada a pessoas, ajuntamento de pessoas, comunidade. Nunca individual. Nunca. Então, se você pensa que, eu quero ser cristão, eu sou cristão, mas eu adoro a Deus na minha casa. Ok, claro que você tem que adorar a Deus na sua casa. Claro que você pode servir a Deus na sua casa, em qualquer lugar. Mas Deus, ele formou uma igreja justamente para que fosse um ajuntamento de pessoas, onde as pessoas oram umas pelas outras, onde as pessoas ajudam umas às outras. Tá certo? Onde você pode ajudar outras pessoas. A igreja é um hospital, onde existe um bando de doentes, que todos ali precisam do médico, o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, na Bíblia, não existe nenhum lugar a ideia de cristianismo individual. A prática cristã, tá certo? Ela começa do indivíduo, mas também é coletiva. Envolve comunidade, envolve igreja. A igreja é muito importante. Sabe? Nesses tempos aí de pandemia, em que a gente está vivendo, a gente percebe nitidamente quantas e quantas e quantas pessoas ficaram tristes, deprimidas, doentes, porque não conseguiam, não podiam ir para a igreja. Ou porque tinham comorbidades, ou por causa que em alguns períodos a igreja fechou, né? Aqui em Diadema, graças a Deus, todas as igrejas estão abertas, nos cultos de quarta, nos cultos de domingo e nos cultos de sábado. E a gente vê a alegria das pessoas que vão irem para a igreja. As pessoas querem, precisam da comunidade. Sabe aquela pessoa de gente, ver gente? Claro que os cultos online são importantíssimos. É algo que não tem volta, tá certo? É algo que sempre vai acontecer, sabe? Através aqui de um estudo bíblico. Esse estudo bíblico aqui vai alcançar muitas pessoas. Mas, assim, nada substitui o presencial. Nada. Nada substitui você tocar o outro, você ver o outro pessoalmente, você estar na igreja adorando ao Senhor. Nada substitui isso. Então, quando você não vai para a igreja, você decide ficar em casa, você perde muito. Você perde muito. Entendeu? Então, vai igreja. Igreja é a ideia de Deus, ok? Edmilson Viana, tudo bem, Edmilson? Seja bem-vindo. Doutor Ivete também, seja bem-vindo, ok? Vamos continuar então aqui, nosso estudo, tá? Então, Deus escolheu um povo justamente para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Éramos mortos para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Então, quem é de Deus, quem pertence a Deus, vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque, olha só,
Nós somos sacerdócio real, nação santa. Deus, ele chama um povo. Deus, ele chama pessoas neste mundo tão complexo, neste mundo tão difícil, para que sejam diferentes, para que pensem diferente, para que pensem diferentes, para que ajam de forma diferente. Ok? Agora, interessante. Qual a comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo também. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo, ok? Então, veja bem, olha só. Então, a Bíblia, ela compara a igreja como sendo um corpo. Nós temos vários membros. O nosso corpo tem vários órgãos, tá certo? Temos vários órgãos, temos vários membros. E sabe, entenda bem uma coisa. Todos os nossos membros, todos os nossos órgãos, eles são interdependentes. Ou seja, eles dependem uns dos outros, ok? Meu amigo César Guandalini, tudo bem, pastor? Como vai? Prazer. Poxa vida, é uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, ok? Muito bom. Cristina Ribeiro, Luciana Mota, sejam muito bem-vindas aí. Então, veja bem, todos os nossos órgãos são interdependentes, dependem uns dos outros, sabe? Então, imagine, os nossos rins, separados do sistema em que ele está inserido, ele não sobrevive. O nosso fígado, separado do sistema em que ele está inserido, ele não sobrevive. O nosso pâncreas, o nosso coração, os nossos pulmões, o nosso cérebro, os nossos olhos, a nossa língua, tudo depende um do outro, para que eles possam funcionar plenamente, para que eles possam funcionar bem. A Bíblia é muito simples para se compreender e é muito direta nessa questão. A Bíblia compara a igreja como um corpo, sabe? Na igreja, preste atenção aqui agora, na igreja, por mais que existem ali funções, por mais que exista uma certa hierarquia, por mais que exista uma liderança, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, na realidade, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém é superior ou melhor do que ninguém. Está entendendo isso? Eu sou pastor. Eu fiz teologia há 4 anos, certo? Por função, eu sou líder de uma comunidade, ok? Mas isso não significa que eu sou melhor do que você. Não significa que eu sou superior a você. Na realidade, eu faço parte de um corpo, do corpo de Cristo. Você também faz parte. Você que está inserido ou inserida no corpo de Cristo, você é muito importante. Você faz parte desse corpo, você faz parte da família de Deus. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Agora, é aquela velha ilustração, né? Que você com certeza já viu, né? Você tem 10 dedos. 10 dedos. Aí você perde um dedinho aqui, ó. Esse dedinho aqui, tá certo? Ok? Você perdeu o dedinho. E aí, no acidente, alguma coisa. E aí, o que que acontece? Você pensa assim, ah, eu tinha 10 dedos, eu perdi um, não vai fazer tanta falta, não vai fazer falta. É assim? É assim que acontece? Um dedinho que você perde, você sente muita falta. Muita falta. Ok? Então, todos na igreja são importantes. A igreja é o corpo de Cristo. Tá certo? Repito,
biblicamente falando, não existe, quando se fala de igreja, não existe cristianismo individual. Fala de corpo, fala de comunidade. Em outra parte da Bíblia, diz que nós somos o edifício de Cristo. Cristo é a pedra principal, mas todos nós somos tijolinhos desse edifício. Ok? Tá certo? Vamos lá? Vamos continuar então aqui, nosso estudo? Então vamos lá. Olha só que interessante, por que Deus estabeleceu liderança na igreja? Olha só que interessante. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, ok? Então, olha só, porque eu sei isto, que depois da minha partida, né, Paulo estava falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então, veja bem, aqui está dizendo que quem constituiu bispos, ou líderes, ou pastores, foi o Espírito Santo. Ok? Foi o próprio Espírito Santo. Então, Deus constitui uma liderança para a igreja. Mas esta liderança, ela não deve dominar a igreja de forma arbitrária, ditatorial, não. Com todo respeito, eu vou falar uma coisa aqui. Irmão Augusto Adonon, boa noite, tudo bem? Com todo respeito, eu vou falar uma coisa aqui. Nós vemos aí muitos lugares, muitas comunidades religiosas, muitas igrejas por aí, onde existem líderes, pastores, apóstolos, que muitas vezes eles comandam a igreja de forma ditatorial. Muitas vezes a palavra deste líder local, muitas vezes é superior, muitas vezes, à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, muitas vezes existem até ameaças que são feitas por esses líderes, terrorismo religioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que deve prevalecer é a palavra de Deus, porque Cristo é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça. Quem é o dono da igreja? Não é o pastor. Por mais que o Espírito Santo constitui líderes, quem é o dono da igreja é Cristo. A igreja é de Jesus. Percebe? A igreja é de Cristo. Ok? Porque se a igreja fosse minha, ela já teria falido há muito tempo. Percebe? A igreja é de Deus. Por que Deus também colocou líderes? Olha só, não está aqui na tela, mas eu quero ler com você. Se você quiser acompanhar, Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Se você quiser pegar aí sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Efésios 4, 11 ao 15, ok? Olha só, ao 16. Do 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Posso ler? Você está aí com a sua Bíblia? Olha só que interessante. Olha só. Querido irmão Toshi, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estudo, tá ok? Então vamos lá. Olha aqui o que diz aqui Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem que concedeu isso? O próprio Cristo. Ele coloca líderes na igreja, pessoas que lideram. Mas para quê? Olha só que interessante. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Opa, só um pouquinho aqui. Então, Deus, ele colocou líderes na igreja para quê? Para que estes líderes edificassem a igreja, ajudassem os irmãos na fé, na edificação da fé das pessoas.
treinar os irmãos da igreja para o trabalho missionário, a ajudar os irmãos no crescimento espiritual. Os líderes não são para terem ganhos pessoais. Entendeu? Ser líder da igreja, ser um pastor, não é para você visar o lucro financeiro. Não é nada disso. É para fazer a igreja crescer espiritualmente, crescer na fé. E diz mais, olha só. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. De quem todo o corpo, está falando da igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, todos nós cooperamos neste corpo, Cristo é a cabeça, mas todo mundo coopera, todo mundo ajuda um ao outro. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é para ser uma comunidade de amor. É claro que na igreja ali tem o joio, tem as pessoas que são maldosas, tem as pessoas na igreja, eu estou sendo sincero com você, existem pessoas na igreja que são cristãos carnais. Paulo ele fala sobre isso lá no livro de 1 Coríntios. Cristãos carnais. Cristãos que estão na igreja, têm o nome da igreja, proferem o nome de Cristo, mas vivem e agem segundo a sua natureza pecaminosa. São cristãos carnais. Mas na igreja existem os cristãos sinceros, aqueles que amam a Deus, aqueles que são fervorosos, aqueles que procuram crescer na graça e no conhecimento de Jesus, aqueles que amam de verdade. A igreja é isso, um ajudando o outro. Então, Deus colocou líderes na igreja para que esses líderes ajudem os seus membros a crescerem na fé, para que conheçam mais a Cristo, que é a cabeça da igreja. Ok? Tá certo? Muito bem. A Francisca Oliveira, ela pede oração pelas filhas, netas e bisnetas. Nós vamos orar, irmã Francisca, pode deixar. Tá ok? Muito bem. Mas vamos continuar, então, aqui o nosso estudo. Tá ok? Vamos continuar. A gente já está avançando. A gente já está aí, com certeza, no nosso estudo aqui, ok? A Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Vamos lá. Perguntinha da Ana Paula. Você quer fazer a pergunta, quer que eu leia a pergunta ou você quer falar? Quer que eu leia? Tá bom. Pastor, gostaria de saber sobre o joio. Se essas pessoas que estão no meio da igreja têm alguma finalidade? Tem uma finalidade de atrapalhar os outros. É isso. Tem a finalidade de muitas vezes ser um entrave na vida dos outros. É verdade. Entendeu? É o que eu te falo, são cristãos carnais. São aquelas pessoas que professam o nome de Deus, falam que são cristãos, mas na realidade não procuram viver aquilo, tá? Não procuram viver aquilo que professam. Entendeu? Então, se essas pessoas estão no meio da igreja, tem alguma finalidade? Sim. Na realidade, eu vou dizer uma coisa aqui muito forte, muito forte. O que a parábola diz? A parábola do joio e do trigo. Quem que semeou o joio? Quem que semeou o joio? Foi o inimigo. Não foi? Está lá na parábola. Não sou eu que estou falando. É o próprio Jesus. Então, a própria Sarah White, ela diz isso, viu? Muitas vezes, através de aparentes conversões, muitas vezes Satanás introduz pessoas na igreja. Tá certo? Para que professe o nome de Deus, para que professe o nome de Jesus, carregar a Bíblia debaixo do braço, mas muitas vezes dão um mau testemunho e atrapalham os outros na fé. Entendeu? Então,
Não sei se te respondi, Ana Paula, mas eu procurei ser direto. Tá ok? Tá certo? Então tá bom. Então vamos lá. Moacir Nascimento, boa noite. Sônia Reis, Selma Rosali, muito obrigado pela presença de vocês, tá ok? Vamos continuar aqui o nosso estudo, tá ok? Então, muito bem, vamos lá. Olha só. Opa, esse é um ponto importante aqui. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Nós temos tantas igrejas, nós temos tantas denominações, e muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? Eu quero, antes de ler esse texto aqui, vou interromper a tela, eu quero ler um outro texto, tá? Aqui no livro do Apocalipse, se você quiser me acompanhar, você que está aí no Facebook, e você que também está aí no YouTube, no Zoom, então vamos lá. Olha só, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, deixa eu apenas dar um contexto aqui, em 30 segundos. Apocalipse capítulo 12 fala da história da igreja cristã, ok? Fala aqui da história da igreja cristã. Fala da perseguição do dragão, que é Satanás. E profeticamente falando, simbolicamente falando, no Apocalipse, o dragão é Satanás, primariamente, mas também um poder ou poderes terrenos que ele comanda, ok? Depende aqui do contexto. Mas no caso aqui, o dragão ele persegue a mulher. E a gente sabe que em profecia, mulher em profecia simboliza igreja, povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu também já quero dizer uma outra coisa aqui para você. Talvez alguns não vão se assustar com o que eu vou falar, outros já vão se assustar. Mas preste atenção aqui, na Bíblia, só existem duas igrejas. Só existem duas igrejas na Bíblia. Sabia disso? Você fala, pastor, espera lá. Mas hoje, só dentro do cristianismo, nós temos mais de 4.000 denominações diferentes no mundo inteiro. 4.000 só dentro do cristianismo. Como é que você me fala que só tem duas igrejas? Na Bíblia, só temos duas igrejas. A igreja verdadeira, de Apocalipse, capítulo 12, e a igreja falsa, chamada Babilônia, Apocalipse, capítulo 17. Ok? Só tem duas igrejas. A igreja verdadeira, de Apocalipse, capítulo 12, porque em profecia a mulher simboliza a igreja, e a igreja falsa, chamada de Babilônia, Apocalipse, capítulo 17. O interessante é que Babilônia simboliza confusão. Babilônia espiritual, hoje, é o conglomerado, tá certo? De tantas e tantas denominações, tanta confusão, tanta coisa. E o interessante é que Babilônia, ela oferece vinho. Ela oferece vinho para todas as nações. Apocalipse 17 oferece vinho. Vinho na Bíblia, tá certo? É símbolo do sangue de Cristo. Vinho na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Percebe? Mas principalmente do sangue de Cristo. Só que é interessante que Apocalipse 17 diz que Babilônia oferece um vinho prostituído, adulterado. Ou seja, Babilônia fala da palavra de Deus. Babilônia fala de Jesus. Babilônia fala de Deus. Só que oferece uma mensagem adulterada, prostituída. Porque Babilônia fala de Deus, mas não ensina, infelizmente, o que realmente está escrito na Bíblia. Babilônia ensina parcialmente a Bíblia. Bom, essa parte aqui é importante. Olha, essa parte nós cremos. Não, essa outra parte é só para o povo judeu, né? Essa outra parte é a antiga aliança. Nós estamos na nova aliança, como se na Bíblia tivéssemos várias alianças.
Na Bíblia, só existe uma aliança, desde Gênesis até o final. É muito simples isso, ok? Então, veja bem, mas vamos lá. Então, a Babilônia, ela oferece uma mensagem adulterada, distorcida da palavra de Deus. Agora, qual é a igreja verdadeira, as características da igreja verdadeira? Então, aqui em Apocalipse 12, está falando da história da igreja de Deus durante séculos e a perseguição de Satanás em cima da igreja. Agora, no versículo 17 do capítulo 12, diz assim, olha só, irou-se o dragão contra a mulher. Irou-se o dragão contra a igreja. E foi batalhar com os restantes da descendência. Os restantes, os últimos. Alguns teólogos, estudiosos, dizem remanescentes. Os últimos, os restantes. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa! Aqui está falando da igreja, do restante, do remanescente. A Bíblia não fala de placa de igreja, mas a Bíblia ela diz que o restante, os remanescentes, o povo de Deus dos últimos dias, guardaria os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus aqui no grego, em Tolê, dá o significado de os 10 mandamentos. Guardaria os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que nós já estudamos sobre ele. Tá? O sábado, inclusive. Ok? E teria o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10, lá no finalzinho, a Bíblia é maravilhosa, porque a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Apocalipse 19:10 diz, lá no finalzinho diz, o testemunho de Jesus é o dom de profecia, ou o espírito da profecia. Ou seja, a igreja de Deus dos últimos dias, ela guardaria os mandamentos de Deus e teria um dom especial no meio da igreja, o espírito da profecia, ou o dom da profecia. Ok? Tá certo? Mas tem mais. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só. Apocalipse 14:12 fala também da característica, ok? Desta igreja de Deus dos últimos dias, que teria uma mensagem especial. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Olha, de novo. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Opa, então nós podemos ver aqui 3 características básicas. 3 características básicas do povo de Deus dos últimos dias. Teria fé em Jesus, ou seja, amaria Jesus, pregaria sobre Cristo, pregaria sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Claro que sim. Aí você fala, tá, pastor, mas tantas e tantas igrejas falam sobre o amor de Deus e a graça de Deus. É verdade. Mas esta igreja também teria o espírito da profecia, o dom da profecia, de forma especial, ou seja, Deus ele revelando sua vontade, seus conselhos, suas orientações através do dom profético, e também guardaria os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Ok? Tá certo? Então, veja bem, na Bíblia não tem placa de igreja, mas a Bíblia diz claramente as características do povo de Deus dos últimos dias. Eu estou falando com pessoas que com certeza não são batizadas na igreja adventista. Eu estou falando com pessoas que ainda, quem sabe, pertencem a uma outra denominação. E a gente respeita tudo isso, claro, porque nós, adventistas do 7º dia, preste atenção, nós não somos exclusivistas. Nós nunca ensinamos no passado, nós não ensinamos no presente e nunca vamos ensinar que somente quem é adventista do 7º dia será salvo. Nós não ensinamos isso. Se um dia você ouvir alguém falando esse tipo de coisa, não acredite. Nós não ensinamos isso. Nós não somos exclusivistas. A salvação é destinada
é oferecida a todos, ok? Mas nós cremos isso sem orgulho nenhum, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Nós cremos que nós somos este povo remanescente dos últimos dias. Mas não no sentido de exclusivismo, não. Não, 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 não. Mas no sentido de que Deus ele levantou o povo nos últimos dias para proclamar verdades bíblicas que foram esquecidas durante séculos. Restaurar verdades bíblicas que devem ser pregadas, ensinadas de forma clara, especialmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Digo para você, nem todo adventista vai ser salvo, não. Tem muito adventista que vai se perder. Inclusive, a senhora White, Ellen White, que nós cremos que Deus restaurou o dom de profecia na igreja nos últimos dias através de Ellen White, ela mesma diz que a maior parte do povo de Deus que será salvo está em Babilônia ainda. Não está dentro da igreja adventista. Não está dentro da igreja. E Deus vai alcançar essas pessoas. Ok? Tá certo? Então, meus queridos, aqui estão as características, tá certo? Da igreja de Deus dos últimos dias. Tá ok? Muito bem aqui. Vamos lá. Então, continuando então aqui. E qual é a missão da igreja? E depois a gente vai ouvir a palavra do pastor Luiz Gonçalves. Qual é a missão da igreja? Olha só. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual que é a missão da igreja? Ir e fazer discípulos, fazer novos discípulos para Jesus. E dentro deste escopo, do mandado de fazer discípulos, está a questão de ensinar a Bíblia, batizar as pessoas. Esta é a missão da igreja. É proclamar a Cristo como Senhor e Salvador. É falar da volta de Jesus. É ensinar a palavra de Deus. É falar para as pessoas que o juízo já começou e que nós temos que nos preparar para a volta de Cristo. É ensinar, é fazer discípulos, é batizar. Esta é a missão da igreja. E você está sendo chamado e chamada para fazer parte desta missão, deste privilégio de pregar o Evangelho, de ensinar a Bíblia, de fazer novos discípulos para Jesus Cristo. Ok? Vamos ouvir então o que o pastor Luiz Gonçalves tem a dizer para nós. Fica aí conectado com a gente. Vamos lá. Muito bom. Tá gostando? Eu também estou gostando bastante de participar com você e de formar uma dupla missionária com o seu professor, com a sua professora de Bíblia, e juntos, pelo celular, pelo iPad, pelo computador, ou diretamente com a Bíblia, de outra forma, onde quer que você esteja, a forma que você esteja usando, é importante que você esteja focado no estudo bíblico, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação também. Bem, o tema de hoje que nós estamos estudando aqui, analisando, é realmente um tema importante, né? Nós estamos falando sobre a igreja restaurada, que também passa a ser um instrumento de restauração da parte de Deus. Então, primeiro Deus restaura a sua igreja e em seguida usa os membros dessa igreja para restaurar outras pessoas, outras famílias e outras vidas. Me chamou a atenção aqui uma pergunta muito curiosa que aparece dizendo o seguinte: você gosta de estar com pessoas, com várias pessoas, ou você é do tipo que prefere fazer tudo sozinho? Quais são os benefícios de viver em comunidade? Eu achei essas duas perguntas muito pertinentes. Aí você vai um pouquinho mais na sequência e você chega em Lucas 13, de 22 a 30, e aí você encontra aí uma analogia da porta estreita. E vai mostrando que existem duas portas ou dois caminhos. A porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Não existe uma terceira opção, um terceiro caminho. Só existem dois. E quando você vai para as perguntas, uma delas é: quem fundou a igreja cristã?
Veja, quem fundou a igreja cristã não foi o homem, não foi o Papa, não foi o padre, não foi o pastor, não foi o João, nem a Maria. Quem fundou a igreja cristã foi o próprio Cristo. Ele é o fundador, ele é o cabeça da igreja. E o que chama a nossa atenção também é que esta igreja, ela é clara na Bíblia e existem algumas características para que você possa identificá-la sem maiores problemas. Porque hoje, nos dias em que vivemos, existem muitas religiões mundiais e somente da religião cristã tem milhares de denominações. Sabia disso? E cada denominação da religião cristã é como se você imaginasse uma pizza e essa pizza tem vários pedaços. Então a religião cristã, ela tem várias denominações. Como outras religiões mundiais, também tem suas ramificações, tem suas divisões. Agora, a Bíblia Sagrada mostra para nós claramente qual é a igreja certa, qual é o caminho certo, quais são as características da igreja verdadeira. Eu tenho aqui nas minhas mãos a espada, a palavra de Deus. E aqui eu posso mencionar para você vários textos. Um deles está em Provérbios 14, verso 12. Pega a sua Bíblia aí. Eu quero que você saiba que eu estou abrindo a Bíblia mesmo aqui. Eu podia trazer tudo marcadinho, papelzinho aqui, só para levantar. Não, eu faço questão de abrir a Bíblia assim com você, para você ver que realmente é um estudo bíblico. Eu estou abrindo a Bíblia de verdade aqui e eu vou ler para você Provérbios, capítulo 14, verso 12, que fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Viu? Então existem caminhos que aparentemente são verdadeiros, mas quando você analisa bem, você vai descobrir que são caminhos de morte. Então é importante que você saiba o caminho que você está seguindo. Uma vez alguém falou assim: pastor, placa de igreja não salva. É lógico que não salva. Quem salva é Jesus. Mas a placa indica se você está no caminho certo ou não. É ou não é? Por exemplo, se você estiver em Brasília e você desejar ir para o Rio de Janeiro, você não pode pegar qualquer estrada. Porque se você pegar a estrada errada, você vai parar na Bahia. Ou você vai parar em outro lugar, menos no Rio. Concorda comigo ou não? Veja, não é a placa que te leva, é o carro. Entendeu? Mas a placa vai indicar o caminho para você. Então não é a placa da igreja que salva, óbvio que não. Mas aquela igreja com as suas doutrinas indicarão se você está ou não no caminho certo. Então como saber qual é o caminho certo? Qual é a igreja certa, verdadeira? Estou abrindo a minha Bíblia aqui em Apocalipse 12. Dá uma olhadinha aqui. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Quero mostrar a minha Bíblia aqui. Aqui a diretoria está acompanhando a gente aqui, o diretor. Tá vendo? Porque a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Veja o que diz Apocalipse 12, 17. Fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Aqui estão as duas características da igreja verdadeira no Apocalipse. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sobre o testemunho de Jesus, nós vamos ter um tema nessa série que eu vou tratar com você somente sobre o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tá bom? Mas vamos deixar para aquele momento específico. Hoje, você precisa saber que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, e ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Então é o seguinte, já que você sabe disso, a pergunta é a seguinte: a igreja que você frequenta, ou que você frequentava, guarda os 10 mandamentos? Aceita os 10 mandamentos? Eu não estou falando dos 10 mandamentos do catecismo, eu estou falando dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e leia Êxodo 20, e você vai ver os 10 mandamentos. Se a igreja que você frequenta ou frequentava não segue os 10 mandamentos da Bíblia, você pode ter certeza que o caminho lá está errado. Para que você esteja no caminho certo, você tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Entre outras coisas que nós vimos no estudo de hoje. É ou não é verdade? A pergunta é a seguinte: só existem 2 caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, luz e trevas, Abel e Caim,
Davi e Golias. Aquele que constrói na rocha e o que constrói na areia. A trindade do bem, a trindade do mal. Apocalipse 12, Apocalipse 17. Apocalipse 12 é a igreja verdadeira, Apocalipse 17 é a igreja falsa. Aí você tem o selo de Deus, a marca da besta. Aí você tem Jerusalém e Babilônia. Aí você tem céu e inferno. Só dois caminhos, não tem um terceiro. Então hoje, Deus está chamando você, está chamando você para você fazer parte da igreja verdadeira. Para você ser membro da igreja verdadeira. E para ser membro da igreja verdadeira, você tem que aceitar Jesus, aceitar as verdades bíblicas e ser batizado. Eu quero convidar você a ser membro da igreja verdadeira. E para isso convido você também a se batizar. Você aceita o meu convite? Aceita o convite? Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da falsa? Se você quer fazer parte da igreja falsa, então, meu amigo, aqui não é seu lugar. Mas se você quiser fazer parte da igreja verdadeira, aqui é o seu lugar. Você aceita ser membro da igreja verdadeira? Então levante a sua mão. Muito bem, parabéns. E para isso você tem que se batizar, passar pelas águas, por imersão. Você aceita batizar? Fala comigo, aceita ou não aceita? Diz que sim. Vai, fala. Fala, sim, pastor, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Então, o seu professor, a sua professora que está aí do seu lado, que é meu parceiro, minha parceira de estudo bíblico, vai te orientar para você dar esses passos todos que você precisa dar, tá bom? Deus te abençoe, parabéns pela decisão, foi a melhor decisão da sua vida. Não esqueça que durante a semana tem aquela tarefinha, os textos bíblicos para você ler sobre comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça também de falar dessas coisas para os seus amigos e de se inscrever para receber mais materiais. Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje, pelo estudo bíblico, pelas decisões tomadas, pela igreja verdadeira, e essa pessoa acaba de tomar essa decisão, que o Senhor abençoe para que essa pessoa permaneça firme até a volta de Jesus. Abençoa também essa classe bíblica, esse pequeno grupo, essa igreja que está reunida, esse casal, essa família, cada pessoa receba agora a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Estou aparecendo agora em dois lugares aqui, gente. Está a tela dividida para vocês? Está a tela dividida? Ok, vamos lá. Eu quero aqui, deixa eu sair daqui agora, espera um pouquinho. Deixa eu só um minutinho aqui, só para ver se eu saio dessa. Ok. Muito bem. Aparecendo duas telas aqui. Vamos lá. Para a gente terminar, deixa eu só interromper aqui um minutinho o vídeo. Ok, voltou. Então vamos lá. Tem duas perguntinhas para a gente terminar, ok? Já são 21 horas e 4 minutos, a gente tem que terminar. Ana Paula tem uma pergunta do Facebook e tem uma pergunta aqui do Zoom. Ana Paula, começando pelo Zoom. Pastor, como eu posso começar a pregar dar estudos? Tem algum departamento específico que eu procuro? Sim, você pode procurar o ministério pessoal da igreja. Ministério pessoal da igreja. Você pode também procurar algum líder da igreja, algum ancião da igreja que você goste aí, né, no Jardim Estádio. Procure alguém que você confie, alguma pessoa, e peça, olha, me ajuda a dar um estudo, me ensina a dar um estudo bíblico, ou é interessante que quando você for dar um estudo bíblico, quem sabe você leve alguém com você, entendeu? Para estar te apoiando, orando com você, né? E outra coisa, Ana Paula, na internet, procura no YouTube, treinamento de como dar estudos bíblicos, material, é muito simples, tem bastante material na internet, tá? Da nossa igreja, como dar estudos bíblicos, treinamento. E outra coisa, a gente pode ter toda a teoria, mas a gente só aprende fazendo. A gente vai errar, a gente vai acertar, mas tem que fazer. E é
algo prazeroso, gostoso, quando a gente dá estudo bíblico para alguém, ok? Nós crescemos espiritualmente, tá? Então, procura aí o ministério pessoal da sua igreja, algum ancião, ok? Eu tenho aqui uma última pergunta. A Selma, ela diz assim, é pecado não aceitar cargos na igreja? Não aceitar cargos na igreja? Eu prefiro falar de Jesus para quem não é crente. Então, eu prefiro o campo e não já os acampados. Gostei disso daqui. Escuta, Selma, é assim. Entenda que os que estão na igreja, por mais que eles já estejam acampados, eles precisam também ouvir a palavra, eles precisam crescer na fé. Como a gente colocou aqui em Efésios capítulo 4, ok? Edificação do corpo de Cristo. Aqui também, em 1 Coríntios, no capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, aqui está falando também sobre o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, um depende do outro, aquela coisa toda, né? E aqui diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Então, se Deus te deu uma habilidade, se Deus deu um dom para você, ok? E você diz não a isso, na realidade, você está dizendo não para Deus, entendeu? Porque às vezes a igreja ora, os líderes oram, e indicam uma pessoa para uma determinada função, para um determinado ministério, e a pessoa diz não, não quero. Ok, a pessoa tem o direito de dizer não, mas será que ela não está dizendo não para a vontade de Deus? Então, veja bem, Selma, você pode usar o seu ministério, o ministério que for colocado na sua mão, porque eu entendo o seguinte, os ministérios da igreja, eles servem para duas coisas, para a edificação do corpo de Cristo, mas também para pregar o evangelho. Então, por exemplo, existem ministérios que você pode usar para a igreja, para os membros da igreja, e também, através deste ministério, você desenvolver projetos, atividades, para alcançar pessoas que não são batizadas. Ok? Então, porque a gente tem a ideia de que, é só aceitar o cargo na igreja, pronto, é só para o membro da igreja. Não, a gente tem que quebrar esse paradigma. O ministério é para a edificação do corpo de Cristo, tá certo? Ele é bíblico, ok? Então, mas também pode ser usado para alcançar pessoas para a igreja, para o Senhor Jesus, para o reino de Deus, tá? Então, olha só, eu não sei se é pecado, olha, é pecado eu não aceitar cargos na igreja, mas os cargos, os ministérios, as atividades, é para a edificação do corpo de Jesus, é para os membros da igreja. Então, se você trabalha para os membros da igreja, através de um ministério, você está trabalhando para Jesus, você está fazendo a vontade de Deus. E você pode usar esse ministério, sim, para alcançar pessoas para Cristo. Tá bom? Ok? Muito bem, meus queridos. Muito boa noite para vocês. O professor Amarildo colocou aqui, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Tenha uma boa noite com Jesus. É isso mesmo, professor Amarildo. Obrigado aí. Que Deus abençoe vocês. Espero que o meu apelo para você nesta noite é que você faça parte da Igreja de Cristo. Frequente a igreja. Não seja um desigrejado, não. Não seja uma desigrejada, não. Eu posso adorar Deus na minha casa? Não. A igreja é ideia de Deus. É para o seu bem. Vivemos em comunidade. Na igreja, nós temos pecadores que foram salvos pela graça. Tem um joiozinho também ali no meio, viu, Ana Paula? Mas nós devemos trabalhar, devemos santificar a nossa vida, devemos consagrar o nosso coração, nos preparar para a volta de Jesus, ajudar os nossos irmãos a se prepararem para a volta de Jesus. E se você ainda não faz parte desta igreja, da igreja que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus e ama Jesus, tome a decisão de ser batizado. Tome a decisão em agora, ok? Se você deseja isso, você não é batizado e deseja se preparar para o batismo, coloque aí no grupo, no Facebook, coloque aí no chat. Eu aceito me preparar, eu aceito ser batizado no futuro próximo.
é a melhor decisão que você pode tomar. Ok? Coloca aí, escreve aí. E eu entro em contato com você depois. Ok? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E até a próxima quinta-feira. Ana Paula, muito bom te ver. Obrigado pela presença. Regina, Ivete, Gilmar, Edmilson e todos vocês que participaram aqui com a gente pelo Facebook. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Próxima quinta-feira nós vamos estar aqui, tá bom? Tchau, doutora Ivete. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.